Olá pessoal, bem-vindos ao canal Português à Mesa. É com grande prazer que nós começaremos a nossa aula de gramática de hoje. O nosso tema em pauta é a voz passiva. Como nós já havíamos gravado vídeo antes, é muito fácil, basta você acessar aqui nos links na descrição para você assistir às aulas teóricas. Hoje vai haver uma simples abertura para que nós possamos explicar o procedimento e nós vamos fazer vários exercícios para reforçar o uso da voz passiva. Para você que estuda, para você que tem interesse em aprimorar o seu português, para suas provas, Enem, concursos, etc. Isso é muito importante. E por favor, faça aqui a sua inscrição conosco. Deixe o seu like, comente. Basta você participar. É muito importante a sua presença aqui no canal. Um grande abraço a todos e vamos para a nossa aula de hoje. Até mais, pessoal! Vamos começar a nossa aula para falarmos sobre a voz passiva e exclusivamente a voz passiva analítica. Ela. Aqui temos algumas informações para vocês. Inicialmente, o que é uma voz? A voz verbal. A voz é uma propriedade que nos verbos dotados de sujeito e objeto direto serve para indicar de que maneira o sujeito participa da ação indicada pelo verbo. Isso é muito importante nós entendermos. Por isso é que nós dizemos voz verbal. Se o sujeito é o agente da ação, nós dizemos que estamos na voz ativa. E se o sujeito for o paciente da ação, o sujeito não exercer nenhuma ação, nós estamos na voz passiva. É muito simples. Lembre-se disso. A voz verbal ela pode ser ativa e pode ser passiva. Você deve ter entendido. Na voz ativa, por oposição à passiva, o sujeito ocorre como agente. Sabendo disso, veja aqui o que vai acontecer. Nós sabemos que para transformarmos da voz ativa para a voz passiva analítica, nós precisamos saber algumas técnicas. Por exemplo, o objeto direto, que seria o complemento do verbo transitivo direto, ele vai virar o sujeito da voz passiva. O verbo vai precisar também sofrer alguma alteração. É necessário você colocar o verbo ser mais o particípio passado. Aqueles casinhos, será feito, será falado. Essas situações é a locução verbal, é o verbo ser mais particípio passado. Isso faz parte da voz passiva analítica. E também o sujeito vai virar o agente da passiva quando ele existir. O agente da passiva é o autor da ação e é necessário iniciarmos com preposição obrigatória. Se ficou um pouco complicado, tire um print aqui desta página, porque agora você vai ver comigo essa aqui. O que eu estou te dizendo é o seguinte. Vamos agora apresentar para vocês alguns exemplos de voz ativa e de voz passiva. Lembre-se de que aqui no canal nós temos aulas específicas sobre esses assuntos. Nós vamos deixar para vocês ali nos links os vídeos para vocês acessarem, se vocês quiserem. Aqui nós temos um exemplo. Terremotos provocam ondas gigantes. O que nós podemos dizer é o seguinte: terremotos é o sujeito que conjuga o verbo provocar, tanto que o sujeito, você sabe que é aquele que trabalha para equilibrar a concordância verbal, o sujeito e aqui o predicado. Na sequência, você tem ondas gigantes, que seria o complemento do verbo provocar. Nós temos sujeito agente, o terremoto que faz a ação de provocar. E a coisa provocada, que seria o objeto direto, que sempre vai ser o paciente da ação, não se esqueça disso. Todos os complementos verbais de verbos significativos, verbos de ações, por exemplo, são alvos, são pacientes da ação. Agora, na questão da voz passiva, você precisa do objeto direto para que ele volte para o lugar do sujeito. O objeto direto vai ser o sujeito. Lembra-se daquela tabelinha que eu falei?
Por favor, se você precisar, volte lá e confira. O objeto direto será o sujeito da voz passiva e nós teremos um sujeito paciente. Na sequência, é necessário termos um verbo de ligação, no caso, o verbo ser. Mas aqui uma dica: eu preciso equilibrar com o tempo verbal da voz ativa. Provocam está no presente. O verbo ser irá para o presente. E o verbo provocar irá para o particípio passado, que no caso é regular, seria terminado com da, não é? Provocada. Veja só, ondas gigantes são provocadas. Não se esqueça, são provocadas por quê? Porque provocam está no presente do indicativo. O verbo de ligação vai para o presente e o verbo principal vai para o particípio passado. Na sequência, se necessário, você vai acrescentar uma preposição para inserir o agente da voz passiva, aquele que é quem executa a ação que era, na realidade, o agente. Lá, o sujeito. O sujeito aqui virou agente da voz passiva. Sempre vai ser assim. Aqui você coloque a preposição, porque é obrigatório, e complete por terremotos. Ondas gigantes são provocadas por terremotos. Funciona dessa forma. Não se esqueça, só fazemos voz passiva analítica com verbos transitivos diretos. Também lembrando, treine aqui no canal com os nossos vídeos, aqueles que nos mostram os verbos transitivos e verbos intransitivos. Temos esse vídeo também para você praticar. Isso é muito importante, porque se não houver o verbo transitivo direto, não haverá objeto direto. Não dá para montar a voz passiva. Não se esqueça disso. E agora chegou a sua vez. Você vai fazer os exercícios e já na sequência conferirá as respostas. E eu espero que você se saia bem. Boa sorte e eu vou ficando por aqui. E te vejo em nossa próxima aula para te dar mais dicas sobre gramática. Um grande abraço e bom exercício a todos vocês. Se você precisar, deixa aí o seu recado nos nossos comentários. É muito importante você que é nosso aluno aqui do canal, que nos acompanha, saber se você saiu bem, se você teve dúvidas. Isso é muito importante. Até mais, pessoal.
Antes de você clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. É muito importante para engajarmos no nosso canal. Espero você em nosso próximo encontro.